E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula de história. E, como sempre, mais uma vez, eu vou fazer um pedido para vocês antes de começar a nossa aula. Se inscreva aqui no canal do QI no YouTube, curta esse vídeo, ative também as notificações para sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo. E também, o mais importante, compartilhe com o máximo de pessoas que você quiser esse vídeo, porque eu tenho certeza que tem gente precisando de aulas de qualidade, beleza? Então vamos lá falar sobre as revoltas coloniais. Essas revoltas coloniais que nem todas estão inseridas dentro do contexto de crise do sistema colonial, mas que a gente tem aqui algumas delas incentivando e muito essa crise do sistema colonial. E o que é essa crise do sistema colonial, gente? É quando aquela relação entre nós, Brasil, colônia, e Portugal, metrópole, começam a se esfacelar, começam a se desfazer, começam a se desmantelar. E quando essa relação colonial se desmantela, o que ela vai desvelando é um processo de independência, beleza? Então a gente tem, nesse período que a gente está estudando, ali pós-crise do sistema colonial, o nosso processo de independência. E dentro delas, algumas das revoltas separatistas que a gente vai falar daqui a pouquinho, beleza? Mas antes de eu falar dessas revoltas separatistas, inclusive tem vídeo específico para a Inconfidência Mineira, tem vídeo específico para a Conjuração Baiana, que são movimentos muito importantes, são movimentos fundamentais para a gente entender esse nosso processo de independência. Hoje a gente vai entender um pouco melhor as revoltas nativistas e o mais importante, qual que é a grande diferença entre revoltas nativistas e revoltas separatistas, certo? Primeiro de tudo, deixa eu fazer uma pergunta. Você já pensou em algumas situações da vida sua que é mais fácil a gente explicar alguma coisa pelo que ela não é do que pelo que ela é? Às vezes você sabe assim, eu sei que existe o oposto de determinada coisa e eu consigo definir o que algo é justamente por esse oposto. Esse é o caso das nossas revoltas nativistas e separatistas. Se você tiver dúvida sobre qual é a diferença entre elas, olha para as duas e pensa, isso aí dá para eu deduzir o que é. Você olha, separatista quer separar. Então, nativista, pelo menos para você entender qual que é o sentido fundamental delas, elas são revoltas que não têm caráter separatista. E para ficar mais claro ainda da gente compreender isso, eu usei dois termos aqui, As revoltas nativistas, a gente pode considerá-las conjunturais, enquanto as separatistas, a gente pode caracterizá-las como estruturais. Qual que é a diferença, gente? Uma revolta conjuntural é uma revolta que tem uma demanda muito específica, mas que não tem nenhum desejo de emancipação, de separação, de independência, ou seja, tem um caráter conjuntural. Se essa demanda que está gerando essa revolta for atendida, o que acontece com essa revolta? Acaba, certo? Então, nas separatistas, a gente tem justamente o contrário. Não é uma coisa que está fazendo a população se revoltar. É toda uma estrutura social, política, econômica que está fazendo com que essa população se organize e se rebele, tentando desvencilhar-se dessa metrópole. Sacaram a ideia? Então aqui as conjunturais têm uma demanda muito específica, enquanto as separatistas estruturais, elas têm caráter revolucionário. Elas querem reorganizar a lógica estabelecida. O status quo estabelecido, ele seria destruído para dar lugar a algo novo, beleza? Se você compreendeu isso, você já compreendeu a parte mais importante da aula, que é a diferenciação entre revoltas nativistas e as chamadas revoltas separatistas. Agora vamos para 3 exemplos dessas revoltas ditas nativistas, ou seja, que tem ali algo muito específico
fazendo com que essa população se revolte. E a gente fala sobre uma das primeiras revoltas que acontecem aqui no nosso território, no atual estado do Rio de Janeiro, né, na região ali da cidade do Rio de Janeiro, propriamente dita, na Baía de Guanabara, que é a revolta da cachaça. Pessoal, durante o nosso período colonial, o nosso principal produto que é produzido aqui, especialmente para exportação, é a cana-de-açúcar. Quando a gente teve aula lá sobre a formação da administração e da organização política da colônia portuguesa aqui no Brasil, a gente viu que o primeiro modelo estabelecido é o modelo de capitanias hereditárias e que dessas capitanias, uma delas tem um sucesso logo no princípio do nosso processo de colonização, que é a capitania de São Vicente. Capitania de São Vicente no atual estado do Rio de Janeiro, ali até próximo do estado de São Paulo também, né? Próximo não, né? No estado de São Paulo, a gente também tem partes da capitania de São Vicente. Nessa região do Rio de Janeiro, então, na região de São Vicente, a gente tem a produção de cana-de-açúcar para exportação, né? Para produção de açúcar e exportação para a Europa. Só que chega um momento em que a concorrência lá da capitania de Pernambuco faz com que a produção de açúcar aqui do Rio de Janeiro, ela não seja mais tão bem sucedida. Por quê? Primeiro de tudo, Pernambuco está mais próximo da Europa do que o Rio de Janeiro, o que faz com que Pernambuco seja muito mais acessível comercialmente do que o Rio de Janeiro nesse momento. E tem uma outra coisa também, lá a gente tem a possibilidade, lá no Nordeste, a gente tem a possibilidade de produzir um açúcar de muito melhor qualidade. A cana-de-açúcar produzida lá em Pernambuco, ela dava um melaço grosso, ótimo para fazer açúcar. Já a cana-de-açúcar aqui no Rio de Janeiro, por questões climáticas, por questões de solo, a cana produzida aqui, ela dá um caldo muito mais ralo, que não é tão bom para fazer açúcar, mas é ótimo para fazer cachaça, certo? E é aí que se desenvolve uma cultura de produção cachaceira na região do Rio de Janeiro, beleza? Essa produção que servia para alimentar um mercado internacional, porque a cachaça era um produto muito valioso no mercado internacional, especialmente para aquisição de escravos, mas também servia para poder abastecer o mercado interno, a cachaça que era chamada de a bebida dos homens, certo? Gente, nesse contexto aqui do século XVII, a gente tem essa produção cachaceira que é muito tradicional, só que a gente tem uma outra atividade sendo desenvolvida em função da produção de cachaça. Cachaça, como eu disse, é um produto que abastece um mercado interessante, que é o mercado escravocrata. Os cariocas, nessa época, ou os habitantes ali da vila de São Sebastião do Rio de Janeiro e das suas adjacências, eles se especializam não somente na produção da cachaça, mas principalmente aqueles produtores que estão nas periferias da vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, eles vão se especializar também no contrabando dessa cachaça. E vai ser nomeado para governador aqui da capitania de São Vicente, o Sai Benevides, que vai tomar o poder tentando acabar com esse contrabando da cachaça, né? Porque esse contrabando, inclusive, ameaça a soberania do nosso território, porque ele é feito com nações estrangeiras, então piratas estrangeiros estariam sempre próximos ao nosso litoral, e também porque esse contrabando tira dinheiro lá da coroa portuguesa, certo? O Sai Benevides, ele vai colocar uma série de impostos e taxações sobre essa cachaça, certo? E vai colocar uma série de restrições para que essa população que vive ali nas regiões adjacentes à Baía de Guanabara, à vila do Rio de Janeiro, sejam limitados nessa produção da cachaça. É essa limitação, tanto do contrabando quanto da produção, que vai fazer com que esses habitantes dali das regiões das adjacências, né, principalmente a região da atual Niterói, esses caras tomem a vila do Rio de Janeiro e estabeleçam temporariamente um governo em que eles têm um certo poder. E eles fazem o quê? Logo quando tomam o poder, estabelecem a independência do Rio de Janeiro? Não. Eles pedem um novo governador para o Rio de Janeiro, né? Eles pedem que a coroa envie um novo governador e eles acabam com todas as restrições estabelecidas pelo Sai Benevides,
Tá vendo como que é uma revolta nativista? Esses caras, eles não querem a independência do Rio, eles só querem o fim das limitações que o governo estava colocando na atividade cachaceira. E esse é o estopim da primeira revolta que a gente analisa aqui com caráter nativista. Tranquilo? Algo muito parecido acontece lá no Maranhão, no ano de 1684, período já de crise açucareira no Nordeste por causa da expulsão dos holandeses. Essa crise faz com que o Nordeste fique mal abastecido de uma série de produtos, especialmente na região do Maranhão, que era muito mais longe dos centros produtores de açúcar, né? Se a gente for pensar, Pernambuco está muito próximo, Salvador está muito próximo, o Maranhão está um pouquinho mais afastado desse centro produtor de açúcar, né? Então, no Maranhão a gente tem algumas culturas específicas, mas o mais importante é que nesse momento eles passam por crise e a elite não recebe produtos fundamentais para a manutenção dessa ordem social. O principal produto que esses grandes proprietários demandam que chegue com uma certa frequência até o Maranhão: escravos africanos, escravos negros de origem africana, já que não era muito bem visto para homens muito poderosos a escravização de indígenas. Os escravos indígenas eram vistos como um produto inferior por esses indivíduos e também porque como o escravo africano era muito caro, ter muitos escravos africanos também era um importante símbolo de status para esses homens. Mas, obviamente, na falta de escravos africanos, de escravizados africanos, esses homens, esses grandes proprietários, eles escravizavam indígenas. E aí um outro conflito se desenrola, né? Que ali no Maranhão existe a presença muito forte dos jesuítas. E esses senhores, eles querem ou que venham mais escravos da África para que eles possam comprar, ou que eles possam escravizar os indígenas que estão disponíveis aqui no território e são vendidos pelos bandeirantes. De um lado a gente tem um problema com os jesuítas, do outro a gente tem com a coroa. Qual o problema que vai ser resolvido? Nenhum. Então, em função desses problemas, tanto com os jesuítas quanto com a coroa, esses irmãos Beckmann, Manuel Beckmann e o Tomás Beckmann, vão liderar parte dessa elite açucareira e vão tomar o governo do Maranhão, assim como, na verdade, de São Luís do Maranhão, né, da capitania, assim como aconteceu na revolta da cachaça. Vocês estão vendo que existe aí uma semelhança muito forte? Esses caras, eles querem um novo governador, eles querem que a coroa tome medidas muito pontuais para atender aos seus interesses, mas não existe um caráter separatista muito profundo em nenhuma dessas revoltas, beleza? Por último, nós temos aqui a revolta de Filipe dos Santos, ou sedição de Vila Rica, beleza? Essa revolta, ela acontece em 1720, por quê? O governo de Portugal, a coroa portuguesa, para poder reduzir o contrabando do ouro, estabelece que o ouro não pode mais circular nem em pó, nem em pepitas. O ouro ele deve circular obrigatoriamente em barras e deve receber um selo real, que é uma espécie de carimbo. E esse processo, né, de transformação desse ouro em pó, desse ouro em pepitas, em barra, seria feito nas casas de fundição. Para que é feito isso, gente? Porque se você estabelece um modelo oficial de circulação do ouro, você restringe a possibilidade de contrabando. Todo mundo que foi encontrado portando ouro ou em pó ou em pepita está fazendo o quê? Está contrabandeando o ouro. Muita gente aqui em Minas vivia do contrabando, inclusive o Filipe dos Santos. Esses caras, eles vão começar a promover algumas manifestações, alguns incêndios, alguns espancamentos, umas badernas bem pontuais para poder forçar a coroa a não implementar essas casas de fundição aqui na região das Minas. Só que, diferentemente das outras revoltas, a gente não tem a tomada do poder pelos colonos. Quem governava a região de Vila Rica, nesse momento, era o Conde de Assumar, um nobre português que tem uma absurda experiência e técnica em expedições militares ao longo de toda a sua vida. E por causa dessa experiência militar dele, ele vai reprimir essa revolta aqui
com uma certa facilidade, né, com uma certa rapidez, inclusive, o Filipe dos Santos. Assim como os outros líderes, né, o Thomas Beckmann também vai ser morto exemplarmente, vai ser executado, vai ser enforcado. O Filipe dos Santos vai ser executado de uma forma um pouco diferente. Ele vai ser desmembrado. Ele vai ser, obviamente, torturado, né? Nessa época era muito comum que isso acontecesse. E depois de torturado, ele vai ser amarrado a 4 cavalos e vai ser desmembrado. Esses cavalos, eles são todos soltos ao mesmo tempo, né? Eles recebem ali um estímulo para correr e eles vão desmembrar o Filipe dos Santos. E essa é a sentença que ele recebe. Tranquilo? Pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês. Um grande abraço e até a próxima.